Oi, tudo bem? Então, eu sou Raíssa e hoje eu quero falar um pouco sobre 5 livros que podem te ajudar a entender a luta antirracista e o racismo no Brasil. É isso. O primeiro livro que eu quero falar é Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. Ele é um livro ótimo de ser lido, é muito fácil. É como uma conversa com a autora. O livro é escrito de um jeito muito simples, assim, da gente entender. E além disso, ela traz diversas referências e artigos de outras autoras negras, pra gente conseguir entender muito direitinho sobre o que ela tá falando. Esse livro é uma reunião de artigos da Djamila, publicados na Carta Capital, entre 2015 e 2017. Ela fala nesse livro sobre pequenos racismos cotidianos que todos nós cometemos por estarem já enraizados na sociedade e como esses pequenos racismos invisibilizam a luta e a fala das mulheres negras. Além disso, ela fala sobre diversas coisas como racismo reverso, blackface, objetificação da mulher negra, humor, arte, protagonismo. Ela fala sobre diversas coisas. Eu, inclusive, tenho várias post-its. Então, é um livro bem legal de ser lido. Ele é bem rápido de ser lido também, bem simples, assim. Mas é uma aula, na verdade. Uma conversa com a Djamila e é uma aula. O segundo livro que eu quero falar é O Que é Lugar de Fala. Ele é um livro bem curtinho. Dá pra ler em, 2 dias, 1 dia, tranquilamente. Ele responde, então, essa principal pergunta, que é o que é lugar de fala. Ele é um livro de fácil acesso, dá pra encontrar ele em qualquer lugar, até em banca de jornal e revista. É bem tranquilo de encontrar. E ele traz uma grande contextualização histórica sobre o que é lugar de fala. Então ele estrutura várias ideias que a gente já tem mais ou menos noção, mas ele estrutura de uma forma com muita contextualização histórica, então é bem legal. Ele fala sobre o lugar social, a nossa construção no nosso lugar social, nos nossos grupos sociais, quem pode... Ele não fala muito bem, tipo, quem pode falar sobre o quê, mas ele fala que nós estamos numa sociedade patriarcal e racista, então nossos discursos, na verdade, não estão sendo tão ouvidos por causa disso, porque nós estamos no meio dessa sociedade. Aí ela fala sobre as experiências compartilhadas pelos grupos sociais e como essas experiências nos ajudam a definir o nosso lugar de fala e a definir os nossos discursos. E os livros da Djamila têm essa coisa de ser uma conversa com ela, assim, então é bem legal de ler. Bem simples, bem rápido, bem gostoso. Ótimo. O terceiro livro é Na Minha Pele. Na Minha Pele, do Lázaro Ramos. Eu amo esse livro. É muito legal. Eu acho que todos os livros que eu trouxe aqui hoje, na verdade, eles são livros fáceis de ler, assim. Não são livros tão teóricos. São livros tranquilos de ler, mas também são livros muito importantes para entender sobre o que a gente tá falando. Na Minha Pele, ele é um livro bem curtinho também, ó. Tá tudo bem. Ele não é um livro acadêmico, mas ele é um livro muito inteligente. Ele não é uma biografia do Lázaro também, ele é uma história de descoberta do Lázaro como um homem negro. Então o Lázaro conta que ele nasceu numa ilha, na Bahia, e eles não falavam sobre a negritude, eles simplesmente eram assim. E é isso que ele fala, exatamente isso que ele fala no livro, eles eram assim. E aí fala do início dele como ator, que era uma coisa muito incerta, que a família não apoiava. Fala sobre a adolescência dele, sobre os apelidos que eles usavam. E ele não é um livro feito só para pessoas negras, ele é um livro feito para qualquer pessoa que tem interesse de conhecer um pouco sobre isso. No livro tem uma parte que eu achei bem importante, assim, que ele fala que em 2016 ele foi parado pela polícia e confundido com bandido. E em 2016 o Lázaro Ramos já era o Lázaro Ramos, ele já era uma figura pública. Então ele fala como não importa a classe social no Brasil, como não importa quem tu é, se tu tá aparecendo, que o racismo sempre vai continuar intrínseco na sociedade. Esse livro, assim, me dá uma sensação de que a gente tá numa roda de conversa e o Lázaro tá lá compartilhando as histórias dele. E ele fala da Thaís também. Fofos. O quarto livro é Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário. Ele é um livro da antropóloga Lilian Schwartz. Eu não sei se fala o nome dela. Desculpa, Lilian. Schwartz. A Lilia é, inclusive, uma das fundadoras da Companhia das Letras. O livro já começa falando sobre a primeira reação dos portugueses quando eles chegaram no Brasil e viram os índios com sua cultura totalmente diferente da deles. Mostra bastante trechos, materiais da época, tipo cartas e coisas que eram escritas na época. E o título, Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário,
ele faz referência aos dados do Ibope que dizem que as pessoas no Brasil não conseguem se definir como pretas ou brancas ou pardas por causa da miscigenação e da questão racial que não traz as pessoas somente como cor da pele, mas também sobre essas questões que englobam muita coisa. Além disso, apresenta uma pesquisa que mostra que 90% das pessoas no Brasil dizem que existe racismo, mas apenas 10% das pessoas se diz racista. Alguma coisa errada não está certa. Mostra também algumas das primeiras leis antirracistas. Fala como essas primeiras leis só eram aplicadas se o racismo acontecesse publicamente, com testemunhas. Então, se a pessoa fosse racista escondido, tá tudo bem. Porque tenho até amigos que são negros. É um livro bem legal. Tem uma parte que eu gosto muito que fala da aquarela do Brasil e de como a resposta da pesquisa do IBGE em 1976. Aí tem umas coisas tipo as pessoas se definiam cor de café, morenão, cor de cuia, cor de leite, cor firma, crioula, encerrada, enxofrada, esbranquecida, acastanhada, alva escura. Tem várias coisas, é bem legal. E é um livro bem, apesar dele ser um pouco mais teórico que os outros, ele é um livro bem legal de ser lido, assim, por causa das referências antigas, tem bastante cartas e coisas que tu fica tipo, muito legal. E também tinha parte das pessoas, dos portugueses que tratavam os índios como seres evoluídos espiritualmente e parte deles que queriam colonizar. É claro que a parte da colonização ganhou, mas ela fala sobre isso aqui também, então é bem legal. E o quinto e último livro, que é este Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Ele já tá até meio machucadinho, porque ele anda comigo para cima e para baixo, querido, coitado. Mas ele é uma bíblia do feminismo negro. Nesse livro, ela fala, então, sobre como o feminismo precisa ser interseccional. Precisa cuidar do que é raça e do que é classe, além do que é ser mulher. O livro é dividido em 13 capítulos, 13 artigos, na verdade. Os primeiros falam sobre a escravidão e sobre o início do movimento feminista nos Estados Unidos. Ele fala bastante sobre isso, assim, os primeiros capítulos principalmente falam bastante sobre escravidão, sobre como as mulheres negras não estavam incluídas no feminismo, não estavam incluídas por estarem trabalhando para as mulheres brancas e como elas nunca seriam incluídas, na verdade. E aí ela começa a falar sobre como surgiu o feminismo negro, porque as mulheres negras começaram a não se sentir incluídas nem no movimento negro, porque era liderado pelos homens, e nem pelo movimento feminista, que era liderado por mulheres brancas. Então ela fala bastante sobre isso, assim, é bem legal. E os 13 capítulos, dos 3 capítulos, os que eu mais gosto é o primeiro, que fala bastante sobre o início do movimento feminista, e eu acho que o 7º, mas eu não tenho certeza do número, eu acho que o 7º, ele fala sobre o encarceramento dos negros nos Estados Unidos, ele fala sobre a pós-escravidão, e como essa pós-escravidão fez com que houvesse encarceramento em massa das pessoas negras. Porque pós-escravidão, as pessoas não tinham nenhuma perspectiva de vida, não tinham moradia, não tinham direitos básicos. Então elas foram imediatamente colocadas no sistema carcerário. Esse livro, ele é necessário. Se você quer entender alguma coisa. Ele é necessário, ele é uma bíblia. Ele é uma bíblia do movimento feminista e, na verdade, a gente precisa começar a entender isso, entender essa intersecção, porque nós estamos falando sobre 3 coisas. Aqui, deixa eu ver, mulheres, raça e classe. E a Angela traz bastante dados e outras pesquisas e referências muito boas. Eu gosto de referências porque dá pra tu ler um livro e ler outra a partir desse. É muito legal. Enfim, esses foram os 5 livros de hoje. Espero que você tenha entendido, gostado. Espero que tenha sido legal. De todos esses livros, todos são fáceis de ler, fáceis de encontrar. E espero que você encontre, que você leia. E se você quiser, depois vem conversar comigo sobre os livros. Vamos discutir, fazer resenhas juntos. Estou à disposição. Beijo, tchau!